Boa noite, queridos amigos da Fraternidade Allan Kardec. Rogamos ao Mestre Jesus e aos mentores amigos que nos protejam, nos amparem na nossa tarefa da noite de hoje. Estamos estudando a segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, que tem por título A Vida Espírita. Já estudamos 3 itens deste capítulo: os espíritos errantes, mundos transitórios e percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Na semana passada, a nossa amiga Andréia finalizou a sua apresentação ressaltando a questão 255 do Livro dos Espíritos, que trata do sofrimento. A pergunta é a seguinte: quando um espírito diz que sofre, qual a natureza dos sofrimentos que experimenta? E a resposta foi essa: angústias morais que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Essa questão motivou Allan Kardec para realizar um ensaio teórico da sensação dos espíritos na questão 257. A questão 257 é composta apenas de comentários de Allan Kardec. E ele começa a nos chamar a atenção para o instrumento da dor. O instrumento da dor, nos fala Kardec, é o corpo físico, mas a percepção da dor é da alma. E lá no Céu e Inferno, segunda parte, no capítulo 1, que se titula A Passagem, nós temos a informação de Kardec de que a matéria inerte é insensível. Isso é um fato positivo. Só a alma experimenta as sensações do prazer e da dor. É a alma que sofre e não o corpo. Então, Kardec entra na questão da lembrança da dor. E ele nos fala que a lembrança da dor, ela pode ser penosa, mas não tem ação física. A lembrança da dor, ela não pode agredir, ela não tem ação sobre os tecidos da alma. E ele acrescenta: o frio e o calor não podem desorganizar os tecidos da alma. Mas os espíritos se queixam de frio e de calor. Nós vimos no estudo com a Andréia. E os espíritos responderam que são lembranças do que padeceram durante a vida. É o que está lá na questão 256 do Livro dos Espíritos. Agora, e essas recordações, elas podem nos causar, quando estamos ainda encarnados, essas recordações podem nos causar danos sérios, até causar a morte? Aí Allan Kardec lembra que, em algumas situações, ou em muitas situações, a lembrança ou a apreensão de um mal físico produz efeitos reais que podem ocasionar a morte. Eu lembrei, inclusive, de um fato que Allan Kardec relata numa revista espírita, em que um médico atendeu a um chamado e ele depois recebeu uma garrafa de presente, uma garrafa de uma bebida, um rum, parece, que vinha da América Central, e ele esqueceu essa garrafa na condução que o levou até a sua casa. Ele então procurou onde ficavam os carros e falou que aquela garrafa continha um veneno muito poderoso.
E a notícia se espalhou. E as pessoas que haviam apanhado aquela garrafa já haviam se servido do conteúdo. E quando tiveram a notícia de que tinha um veneno muito poderoso, começaram a passar mal, que precisaram ir para um hospital. E precisou o médico desfazer aquela informação para que as pessoas pudessem se recuperar, não é? Então, vejam como a nossa mente pode atuar num sentido negativo de nos causar um mal muito forte. Sentir dor em membro amputado. Allan Kardec lembra esse fato, dizendo que é um fato bastante comum, e ele nos diz que é a lembrança daquela dor violenta que sofremos, porque o membro não existe mais. Como explicar, então, sentir dor num membro que não existe mais? E Kardec, do ponto de vista ainda da medicina, nos fala é o cérebro o que conservou a impressão da dor. Mas nós vamos ver depois, lá em Evolução em Dois Mundos, com os espíritos, né, que a questão envolve muito mais que a impressão que o cérebro conservou. Lembranças guardadas no cérebro. Então, seriam essas lembranças que ocasionam essa impressão de sentir dor do membro amputado. Vamos passar aqui mais um. Os componentes do perispírito. Então, Allan Kardec fez todas aquelas considerações para nos levar a esse ponto importante que é o exame do perispírito, né? Então, ele nos fala, né, que o perispírito é o laço que une o espírito à matéria, tirado do meio ambiente e do fluido universal. E ele ressalta que um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha um papel muito importante em todos os fenômenos espíritas, vieram fazer luz sobre essa questão. Vejam só, vamos repetir essa frase que ele diz: exerce um papel muito importante em todos os fenômenos do perispírito. Vejam só, em todos os fenômenos. Então, o perispírito é o agente das sensações, tanto quando estamos encarnados, quando deixamos o nosso corpo físico, né? O agente das sensações externas, porque é ele que transmite ao espírito. A questão do perispírito foi tratada inicialmente nas questões 93 a 94, a 95, e depois na questão 135 de O Livro dos Espíritos, quando os espíritos disseram a Allan Kardec que é o revestimento, é uma substância vaporosa, grosseira para eles, espíritos, né? Mas é uma bastante vaporosa para nós encarnados, que é o laço que une a alma ao corpo. Aí aqui na questão 257, Allan Kardec, então, viu que já era o momento de aprofundar a questão e mostrar o papel importante do perispírito nessas sensações do espírito e desenvolveu todo o seu raciocínio em torno do assunto. E aqui nós precisamos, queridos companheiros, fazer uma pequena pausa para buscarmos lá na Gênese o esclarecimento que Kardec nos dá no capítulo 1, quando ele trata dos caracteres da revelação espírita.
E ele fala no item 52. Nenhuma parte do ensinamento espírita foi dada de maneira completa. A revelação foi feita parcialmente. Essa observação de Allan Kardec se enquadra perfeitamente aqui no estudo do perispírito, porque nós vemos que no Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos trouxe as primeiras noções, digamos, as noções elementares sobre o perispírito. Mas 4 anos depois, no Livro dos Médiuns, Allan Kardec já desenvolve a questão com muito mais profundidade, mostrando, inclusive, o papel do perispírito nas comunicações, nos fenômenos mediúnicos, mostrando o papel do perispírito em todos os setores da mediunidade, o que não vamos entrar nessa matéria hoje, porque o nosso tempo é limitado e nós vamos ficar na questão das sensações. E Allan Kardec, a esse respeito, ele nos fala, lá no capítulo 4 da primeira parte, no Livro dos Médiuns, item 50. Não inventamos nem imaginamos o perispírito para explicar os fenômenos. Sua existência nos foi revelada pelos espíritos e a experiência nola confirmou. Vejam só que Kardec diz, não inventamos o perispírito. E aí nós buscamos, por provocação do próprio Kardec, que ele faz na Gênese, lembrando Paulo de Tarso. Lá na primeira epístola aos Coríntios, Paulo de Tarso fala no corpo animal e no corpo espiritual. E ele diz, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então, vejam só, a questão do perispírito já vem de muito tempo, né? E neste mesmo capítulo 4 do Livro dos Médiuns, no item 51, nós temos ali uma observação do espírito Lamennais. Aliás, eu consultei um amigo meu, versado em francês, sobre a pronúncia. E ele disse, olha, João, você pode falar Lamennais mesmo, mas se você quiser uma pronúncia mais francesa, você diga Lamennais. E Lamennais nos fala a respeito do perispírito. Ele fala, quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres ainda lhes são de todo inerentes, logo são, como vedes, matéria. Daí os sofrimentos da fome, do frio, etc. Sofrimentos que os espíritos superiores não podem experimentar. Vejam só a colocação deste extraordinário espírito colaborador da codificação. Mas, 4 anos depois, um pouco mais, Allan Kardec nos traz, no livro O Céu e o Inferno, uma noção mais aprofundada do perispírito. E ele faz ali, no capítulo 1º da segunda parte, uma abordagem, um exame da questão, examinando primeiro a situação do homem espiritualizado ao entrar no mundo espiritual e do homem material e sensual. Ele aborda também a situação do espírito diante de uma morte violenta e, principalmente, a situação do suicídio. E ele nos fala, depois de muitas considerações, dizendo que disso resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força de aderência
que une o corpo e o perispírito. Vejam só, queridos companheiros, como a questão foi sendo tratada de uma forma progressiva pelo codificador, até que ele chega na Gênese, no capítulo 11, que tem o título de Gênese Espiritual. E ali Allan Kardec nos fala sobre a encarnação. E ele fala que naquele momento da encarnação, o perispírito se une molécula a molécula com o corpo que se forma. E depois, num processo contrário, na desencarnação, o perispírito se desliga molécula a molécula do corpo. Então, vejam só como a questão foi crescendo. E na própria Gênesis, agora lá no capítulo 14, dos fluidos, os itens 7 a 12, Allan Kardec nos traz noções extraordinárias. E ele diz, o corpo perispiritual, vejam só, aqui na Gênese, Kardec já fala o corpo perispiritual. E o corpo carnal tem, pois, a sua fonte no mesmo elemento primitivo. Um e outro são matéria, embora sob dois estados diferentes. E continua Kardec dizendo, segundo o espírito seja mais ou menos depurado, seu perispírito se forma das partes mais puras ou as mais grosseiras do fluido do próprio mundo onde se encarna. Vejam só, a nossa evolução determinando que tipo de fluido nós vamos captar para a formação, né? A constituição interna do perispírito não é idêntica entre todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra. O envoltório perispiritual do mesmo espírito se modifica com o progresso dele em cada encarnação. Vejam, queridos irmãos, como cresceu, como evoluiu a questão, desde a questão 93 de O Livro dos Espíritos até a Gênese. Mas aí surge a obra de André Luiz. A obra de André Luiz, conforme nos esclareceu Chico Xavier, em suas cartas que foram comentadas por Sueli Caldas, né, e que foram dadas a público algumas lá no livro Testemunhos de Chico Xavier, André Luiz foi o porta-voz de autoridades espirituais que desejavam trazer esclarecimentos do mundo espiritual para a Terra. E aí nós encontramos logo em Missionários da Luz, a página 9, um comentário que nos fala o seguinte: o perispírito não é um corpo de vaga neblina, e sim organização viva a que se amoldam as células materiais. Depois, em Evolução em Dois Mundos, primeira parte, capítulo 1, que tem por título exatamente Corpo Espiritual, nós encontramos essas informações extraordinárias que André Luiz nos trouxe dos instrutores espirituais. Ele, perispírito, não é reflexo do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete. Após a morte, o corpo espiritual, após a morte, é o corpo espiritual o veículo físico por excelência, com sua estrutura eletromagnética. Vejam, queridos companheiros, o que nos falam os espíritos através de André Luiz. Após a morte, o corpo espiritual é o veículo físico por excelência, né? E eles acrescentam
Nele possuímos todo o equipamento de recursos automáticos que governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência. Então, nós vamos ainda encontrar, já chegando, caminhando para a nossa conclusão, queridos irmãos, mostrando o corpo físico como o perispírito, como um corpo realmente. Em André Luiz, ainda em Nosso Lar, André Luiz dizia: meus pulmões respiravam a longos haustos, torturava-me a fome, a sede me escaldava. Persistiam as necessidades fisiológicas. E no capítulo 5, quando o médico dá a André Luiz a sua situação, ele fala o seguinte: a zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias com vestígios muito exatos do câncer. A região do fígado revela dilacerações. A dos rins demonstra característicos de esgotamento prematuro. Então, nós vemos, queridos irmãos, que o nosso corpo espiritual é um corpo composto de todos os membros, cabeça, pulmão, braços, pernas, corações, rins, fígado. E lá nos domínios da mediunidade, nós chegamos ao ponto aonde começamos. Nós começamos pela questão 255, que a Andréia nos deixou na semana passada, do sofrimento. Nos domínios da mediunidade, capítulo 6, nós vamos encontrar a equipe da qual André Luiz participava atendendo um desencarnado muito necessitado. E André Luiz perguntou a Aulus: não serão os seus padecimentos simples angústias morais? A resposta: não tanto assim, aclarou Aulus. As crises morais de qualquer teor se nos refletem até no veículo de manifestação. O beneficiário desta hora tem o cérebro perispirítico dilacerado, e a flagelação que lhe invade o corpo fluídico é tão autêntica quanto a de um homem comum, supliciado por um tumor intracraniano. Vejam, queridos irmãos, a situação é tão igual quanto a de um homem comum, encarnado, supliciado por um tumor intracraniano. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, eu me senti extremamente privilegiado por ter a responsabilidade de trazer o estudo da noite de hoje, porque eu tive a oportunidade, para o meu próprio proveito, de melhor compreender a questão do nosso corpo perispiritual. E Kardec termina a questão 257 nos falando que a única maneira de nós não passarmos por esses sofrimentos no mundo espiritual é mudarmos a nossa conduta, ainda aqui encarnados, para que nós não marquemos o nosso corpo espiritual com tantas chagas a serem curadas no mundo espiritual. Por isso, nós precisamos, nos diz Allan Kardec, concluindo a questão 257, que nós precisamos nos livrar do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa sensualidade, do nosso apego aos bens materiais, ainda agora, no momento em que estamos encarnados,
para que possamos chegar ao mundo espiritual de uma forma mais tranquila e mais positiva. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver agora e sempre.